iniciar o painel Conflitos Religiosos, a luta pela liberdade. Convido ao palco Tiago Albrecht, mestre em teologia, comunicador e radialista, vereador em Porto Alegre pelo Partido Novo, comentarista no programa de televisão da Atualidade Pampa. E Clístenes Hafner, coordenador pedagógico e principal professor do Colégio São José em Porto Alegre, além de professor da Escola Clássica e da Confraria das Artes. É poliglota, poeta, cantor lírico e um educador experiente nas áreas de música, língua clássica e moderna. Para mediar este painel, chama ao palco o diretor de formação do Instituto Atlanto, João Fieschi. Legal, pessoal, boa tarde. Primeiro, quero agradecer a presença de todos vocês nesse momento. É um momento muito especial para o Instituto. Bom, a nossa 9ª conferência, porém, o 10º ano de existência do Instituto. Então, é um momento muito especial para os coordenadores, para mim aqui que faço parte do Instituto. Hoje estou como diretor de formação, porém já participei de operações e faço parte há alguns anos do Instituto. É um grande prazer, então, estar acompanhando aqui tanto o professor Clístenes quanto o Tiago, que são duas figuras aí que eu acompanho, seja na sua atuação política, né, e como um parceiro e amigo do Instituto, seja também como uma grande inspiração intelectual, que é o Clístenes, que eu acompanho já há vários anos. E, bom, para falar um pouquinho sobre esse painel, um painel muito importante e digo que, para mim, de extrema relevância, que fala muitas vezes do fórum íntimo de cada um de nós, independente se nós temos ou não uma religião, né? Que é algo que, de fato, faz diferença dentro da nossa sociedade, na forma que ela é composta. E para iniciar essa conversa, que vai ser mesmo um bate-papo que a gente vai propor aqui, convido o professor Clístenes para poder trazer um pouco aí do seu conhecimento para a gente e depois a gente dá sequência no bate-papo. Por favor. Muito bem, muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado pela confiança neste convite. Eu acho que quando nós falamos de religião e Estado, não é? E aqui no Ocidente, quando nós falamos de religião e mídia, quando nós falamos de religião em qualquer coisa, nós temos a tendência, a partir do iluminismo, e isso são só 300 anos de história ocidental, e o tema hoje é como salvar o Ocidente, enfim, nós precisamos prestar atenção na história ocidental. É interessante que nós façamos como fazem os escolásticos, né, já que tem teólogo aqui perto, então a gente pode falar nesses termos, que nós façamos aquilo que é o chamado videtur quod non est, vamos ver o que não é. E o que não é o Ocidente? É o Oriente. Simples, até aí está tudo combinado. Bom, o que não é o Ocidente é o Oriente. O Oriente é muito mais variado e não possui uma unidade tão clara quanto temos no Ocidente. Eu acho que o tripé de civilização ocidental que foi sendo percebido ao longo desses milênios de civilização ocidental, nós podemos contar no mínimo uns 3 milênios bem contados e bem vividos de civilização ocidental. O tripé é justamente a filosofia grega, por ordem cronológica, tá? A filosofia grega que nos ensinou a pensar de uma forma platônico-aristotélica, e todos nós pensamos, e todas as pessoas no Ocidente não aceitam pensar de outra forma. Eu me lembro quando eu perguntei uma vez a um amigo meu, colega músico coreano, como se diz árvore em coreano? E a resposta dele foi bastante curiosa. Ele me deu 6 palavras. Eu digo, mas tudo isso é árvore? Não, eu quero saber árvore no geral. Ele disse, não tem paineira, nogueira, figueira, amoreira e tal. Eu digo, não, mas árvore em si. Não, a árvore em si, a gente diz paineira, nogueira, amoreira e eu digo, não, isso não pode. Não, Aristóteles diria, não, tem algum problema aí, eu preciso do gênero próximo para ter a diferença específica.
não é? E nós temos esse pensamento que herdamos dos gregos. O outro tripé que nós temos é o direito romano. Então, há uma série de princípios que são tão enraigados na nossa cultura para o direito que nós não aceitamos, assim, né? Nós, por exemplo, nullum crimen sine lege, a gente não pode considerar crime uma coisa que não foi previamente estipulada na legislação. Eu vou acusar uma pessoa de ter feito uma coisa que não é uma acusação, simplesmente não é. Eu preciso ter a previsão daquele crime numa lei. Eu preciso ter a presunção de inocência e várias outras coisas que estão presentes no direito romano e que nós herdamos e vivemos a partir disso. E a terceira coisa é a moral. E é uma moral religiosa. É uma moral que advém de uma revelação. É uma moral que nós não tiramos da simples lógica, do simples estudo da ética. Essa é a moral judaico-cristã, como é chamada. Por mais que o termo judaico-cristão é um pouquinho confuso, não é? Mas é a moral do decálogo, não é? Dos 10 mandamentos, e que faz com que todo mundo admita que roubar é errado, que adulterar é errado, e nós vivemos de acordo com isso, não é? Que matar é errado, que levantar falso testemunho é errado, que não respeitar as coisas diante da sua grandeza é errado, e assim por diante. Bom, nós temos esse tripé na civilização ocidental e a religião faz parte dele. A religião majoritária ocidental é o catolicismo, e vejam que é o catolicismo, a igreja é católica, apostólica, ou seja, ela é universal, porque ela compreende a unidade de todos os cristãos, ela é apostólica porque vem dos apóstolos, e ela é romana, porque tem a sede em Roma. E o direito romano faz parte dela, não é? Existe o Código de Direito Canônico, a instituição toda, as vestes clericais são um desenvolvimento ao longo dos séculos daquilo que eram as vestes dos magistrados e dos senadores romanos. Nós vemos a primeira arte dos cristãos nas catacumbas ainda representavam os apóstolos vestidos com togas, não é? Roupas que eles nunca usaram porque não eram senadores romanos e nem funcionários romanos. Então, o Ocidente está todo impregnado. Isso é o que nós somos. Mas para que nós entendamos bem, é interessante entendermos o que nós não somos. E nós não somos orientais, nós não somos chineses, nós não somos indianos, para usar 2 países que podem nos amedrontar depois da última conferência aqui, não é? Nós, eu digo, enquanto ocidentais. E há certas coisas que nós ficamos chocados ao olhar, por exemplo, para a Índia, não é? E que uma delas é a questão das castas na Índia, onde o sujeito nasce dentro de uma casta e permanece ali para sempre. E nós dizemos, ufa, que bom que nós não temos isso, e nós temos mobilidade social, não é? Eu posso realmente passar de uma casta para outra, eu posso nascer filho de um comerciante e posso me tornar um funcionário público, posso me tornar um militar, e isso, não é? Eu posso ser um político, sim, não é? E eu posso nascer um filho de um político, de um militar e me tornar um intelectual. Eu posso ser um sacerdote, eu posso ser um artista, mesmo sendo filho de um militar ou de um comerciante. Então, essa teoria das castas, não é? Surge a partir da observação da Índia, surge a partir de Portugal, por acaso, que é o primeiro a ter um contato mais específico com a Índia, e faz com que nós entendamos muita coisa a partir de então, aqui mesmo no Ocidente, e dizer assim, ufa, nós não temos castas, mas aí a gente reflete um pouquinho mais e pensa assim, não, nós temos sim, nós temos sim. A forma como a sociedade ocidental é e sempre foi organizada é uma sociedade de castas, por mais que exista mobilidade. Às vezes na história essa mobilidade é maior, às vezes menor. Mas nós temos ainda sacerdotes,
que são todos os intelectuais, os artistas, as pessoas que dedicam a sua vida ao pensamento, ao ensino, à própria religião em si mesma, não é qualquer fiel da religião, mas é alguém que está dedicado àquele tipo de estudo e prática específica. Nós temos uma classe produtora que inclui empreendedores e trabalhadores, é a classe que produz, são todos os comerciantes, são todos os empresários e são todos os funcionários desses comerciantes e empresários que produzem bens de consumo, bens materiais, afinal, nós não somos anjos, não é? Nós temos corpo e alma e precisamos também sustentar o corpo. E nós temos, sim, uma nobreza. Não, isso aí foi abolido com a monarquia. E no Brasil, desde 1889, não existe mais nobreza. Nós temos, sim, uma nobreza. Essa nobreza é composta por toda a força militar do Estado e por tudo aquilo que faz parte da estrutura do Estado moderno. O Estado moderno é justamente uma nova forma de nobreza, com um território muito mais delimitado, com atribuições um tanto quanto diferentes, mas eles fazem parte da nobreza. Então, a nossa sociedade, nós fazendo um exame, nós vamos perceber em qual dessas castas nós participamos, talvez em uma só, mas talvez em mais de uma. Talvez nós realmente sejamos produtores, porque sejamos empresários ou trabalhemos para algum empresário, e também tenhamos as nossas ideias e divulguemos as nossas ideias através da mídia, através de cursos, sendo um professor e tudo isso. Talvez nós sejamos um empresário e também, ou melhor, talvez nós sejamos um intelectual e tenhamos um cargo público sendo exercido, seja por meio de concurso ou por meio da via democrática ou da tomada de poder, mas nós podemos, então, inclusive ter sobreposições dentro dessas castas. Nós temos isso tudo, assim como na Idade Média nós tínhamos o clero, não é isso que a gente aprende na escola, não é? Existe o clero, existe a nobreza e existe os camponeses. E aí, na França pré-revolucionária, nós tínhamos o primeiro, segundo e terceiro estado, né? O primeiro estado seria o clero, depois a nobreza e depois o povo, a plebe toda, da qual pertenciam também os burgueses. E assim por diante. Não são condições dadas a priori da existência de cada um e algo determinante. São formas como a realidade nos chama individualmente a cada um de nós. Nós conversávamos no almoço, ele me disse, hoje eu sou empresário, né? Mas o que eu gostaria de fazer é dar aula de matemática, não é? Então nós vemos aqui um intelectual que mudou de classe, um sacerdote que resolveu que agora eu vou produzir. Mas um dia, ele disse, eu ainda vou voltar e vou terminar o meu curso de matemática e vou dar aula de matemática. Então, por quê? Porque existe mobilidade. No Ocidente existe, sempre existiu, mas nunca foi algo determinado pelo nascimento. A nobreza nórdica tinha muita afeição a isso, a essa nobreza hereditária, que é diferente da romana, que não era necessariamente hereditária. Ela se dava pela legislação, o sujeito tinha que afirmar num contrato que aquele fulano ali era o filho dele mesmo, senão não valia nada. Não, mas ele é meu filho, ele era meu pai, eu quero a herança. Cara, ele não deixou escrito, aqui é direito romano, tu precisas de um papel dizendo que ele era o teu pai. E assim como Caio, Otaviano Augusto não era filho do Júlio César, era sobrinho neto, mas tinha todos os direitos de filho, porque o Júlio César simplesmente assinou um documento que dizia que ele era filho. Logo, quando nós vamos tratar de religião e Estado, quando nós vamos falar de liberdade religiosa, nós estamos falando de uma relação que existe do campo da realidade religiosa, que fica na mão dos sacerdotes, independentemente de quem são esses sacerdotes, independentemente da religião, e que apresenta inúmeras vezes problemas a outras castas, como, por exemplo, aquela dos nobres, aquela casta dos funcionários públicos, dos políticos.
não é só a ideia religiosa em si, é toda a ideia intelectual que vai apresentar problemas. Logo, é necessário que haja um contato entre a religião, o mundo das ideias, o mundo da cultura e a nobreza. Mas também ela apresenta problemas para os produtores. Não é o sujeito, eu queria divulgar minha marca aqui e gostaria de botar uma figura de uma mulher nua para fazer a publicidade. E aí as ideias virão e vai dizer, não, isso é imoral, isso é indecente. E o outro vai dizer, não, não é. Nós já passamos desse tempo onde isso era imoral. E haverá um debate. E o produtor que só queria vender os seus produtos, ele acaba sendo influenciado por essas ideias. E ele não tem total liberdade para fazer o marketing que ele quiser. Não, isso não existe. Essa liberdade total e restrita. Porque haverá ideias. E as pessoas estão interessadas em ideias. Nós somos animais racionais. Logo, nós vamos ver que, sendo necessário essas 3 castas para a sustentação de qualquer civilização, e isso é assim, não é? Desde o tempo em que nós deixamos de ser nômades, caçadores-coletores, a civilização justamente foi dividirmos o grupo humano que estava muito grande, especializando, olha, tem aqui o pessoal que planta, cria animais, a gente come, fica satisfeito e não faz mais nada. É isso a civilização? Não. A revolução agrícola, a revolução neolítica, como se chama, ela se dá justamente porque vamos plantar, vamos criar animais, só que para eu plantar e criar animais eu preciso de propriedade, eu preciso de um território, e enquanto eu estou plantando e criando os animais, eu tenho que ter alguém que esteja vigiando, porque senão virão outras tribos e outras pessoas. Bom, é muito mais fácil do que caçar, eu pegar aí já direto no curral do sujeito e pegar o bicho ali pronto, não é? Pegar os frutos que ele, da sua colheita, prontos, não é? Então assim, fulano, tu que é forte, tu que sabe descer a porrada nos outros, né? Tu que tem um temperamento meio explosivo, tu fica de olho, tá? E treina mais uns quantos aí para vocês protegerem. Depois a gente dá uma parte daquilo que a gente produziu a vocês. Aqui na frente tem um segurança. Fica aí, se vier alguém encher o saco, tu desce a porrada. Não é isso? É isso que nós esperamos dele, certo? E ele é contratado, ele tem um chefe, ele teve um treinamento específico para descer a porrada, para usar a força, enquanto nós aqui estamos nesse dia, numa atividade intelectual, certo? Nós estamos só conversando, eu não vi ninguém plantando, nem fazendo nada aí, ninguém está produzindo nada aqui nesse sábado. Nós estamos numa atividade intelectual. Logo, é necessário também que tenhamos atividade intelectual. Então a civilização começa assim, está o sujeito plantando, criando animais, produzindo, o outro fazendo ferramentas, produzindo também, outro fazendo roupas, outro construindo casas, e tudo isso, e a coisa vai crescendo. E tem gente, e cada vez mais eu preciso também de gente que desça porrada, porque às vezes eu planto, o meu vizinho planta, mas ele diz, não, eu é que plantei até aqui, não, foi tu e tal. Aí tu chama o cara, vem aqui um pouquinho. Ó, ele diz que essa terra é dele, eu digo que é minha. E agora? Ajuda a resolver. Aí ele diz, eu acho que é dele mesmo. Se tu mexer na terra dele, eu te dei sua porrada também. E assim a coisa vai indo, vai sendo organizada através desses 2 grupos, que nada mais é do que a casta dos produtores e a nobreza. A nobreza é quem sabe descer a porrada. Às vezes ela não desce a porrada, ela põe uma placa assim, de acordo com o Código Penal, é crime ofender funcionários públicos, não sei o que e tal, tu põe ali às vezes é isso, né? Tu ameaça só, não precisa bater, só ameaça, olha, se tu me ofenderes, eu sou aqui fiscal da Receita, e se tu me ofenderes, tu vais preso, né? É muito mais grave ofender a mim, que sou um nobre do Estado, do que ofender qualquer outro cidadão. Porque tem uma lei específica, né? Ou seja, mais grave. Eu achei que ofender todo mundo fosse a mesma coisa, fosse errado igual, né? Logo, a sociedade fica tão complexa nessas relações que já para plantar, para produzir, eu não estou dando conta, a população está crescendo, a civilização está crescendo,
E ano passado, eu não sei quando era, porque eu não tenho calendário, né? E aí eu não sei que época eu tenho que plantar, às vezes eu planto e nasce, às vezes eu planto e não nasce, às vezes os animais cruzam e nascem e outras vezes não, e eu não sei como aumentar ou diminuir, eu vou tentando aprender, mas não dá jeito, aí funciona durante 5 anos, de repente não funciona mais, às vezes tem enchente e às vezes não tem, como é que eu faço para saber? E aí vai ter um cara que sabe conversar com o céu, ele fica acordado de noite, ele tem hábitos assim, noturnos, né? Olheiras, ele é branco demais, que não pega sol, porque ele gosta muito de ficar olhando para o céu. Ele disse, eu anotei aqui. A cada tantos anos acontece isso. O que é um ano? É uma volta que o sol dá em torno da Terra. E vocês têm que plantar exatamente na terceira lua, a partir da conjunção, a partir do tempo em que Órion começa a aparecer no oeste. O que é oeste? O que é leste e tal? Isso aqui é uma coisa que eu inventei. Esse sujeito que conversa com o céu, marca o tempo, ele vai dizer, cara, fala com esse céu aí, que nós estamos precisando de ajuda. Isso é um sacerdote, isso é um intelectual, isso é um sujeito que tem ideias e que vai ser uma figura fundamental para que a civilização se desenvolva. Ele é um estudioso, ele é alguém que calcula, ele é alguém que escreve, ele é alguém que sabe anotar em que época é a melhor para plantar, qual é a conjunção celeste que tem que estar no céu para que nós consigamos ter os frutos. Se plantar na época errada não nasce, se os animais cruzarem na época errada não nasce. Há uma série de problemas dessas ordens que todos têm de ser resolvidos. É necessário para a própria manutenção, para a própria sobrevivência e subsistência da civilização que exista esse intelectual. E quando a coisa não dá certo, ele diz assim, aplaca aí a ira do pessoal, né? Ele diz, não, beleza, cada um me dá um boi, aqui para mim e para os meus amigos aqui, né, os outros sacerdotes que me auxiliam nas nossas pesquisas, nós vamos queimar esse boi, nós vamos comer a carne desse boi e adquirir a força e o vigor desse boi, e aí nós vamos oferecer o sacrifício, vamos fazer. E é assim que surge a religião civilizada. Todo mundo tem religião, hein? Até as tribos de caçadores e coletores, mas a religião civilizada surge de uma necessidade intelectual de produção. Eu preciso gente que pense, eu preciso gente que estude a economia, que fique olhando gráficos o dia todo, como fizeram os palestrantes anteriores aqui, não é? Eu preciso gente que pense. Isso é o que nós chamamos de clero. Eu preciso gente que diga para o cara que sabe descer a porrada muito bem, cara, existe uma coisa chamada justiça. O que é a justiça? É uma virtude. Sabe o que é uma virtude? E ele ensine o povo isso. Que dê um discurso, que faça um discurso com lógica, que convença as pessoas qual é a melhor forma de viver e qual é a pior. Onde está o sentido da vida? Onde está a felicidade? Isso é o clero, em toda e qualquer religião, por mais diferenças que existam entre elas. E quando nós vemos na história de toda e qualquer civilização, inclusive a brasileira, por mais que tenha gente que duvide que o Brasil seja uma civilização, mas é sim, eu posso afirmar, eu venho estudando civilizações há bastante tempo, nós vemos que nós temos essa estrutura desde o início. Tomé de Souza, que foi o terceiro governador, que foi o primeiro governador aqui do Brasil, ele vem junto com o padre Manuel da Nóbrega e o ainda não padre, mas irmão jesuíta, São José de Anchieta. Por que ele faz isso? E por que Portugal, não é que o pessoal ia de gaiato no navio, vai junto assim nessas expedições malucas, sobe num pedaço de madeira e te joga no oceano, não é? Não. Primeiro porque Portugal tem escola de Sagres, Portugal tem matemáticos, astrônomos, muitos deles fazendo parte do clero católico e outros não, fazendo parte do clero judaico, por exemplo, como é o caso de Abraão Zacuto, foi o grande matemático das grandes navegações, não é? Mas que vinha de uma família tradicional de estudiosos judeus. Por que é necessário isso? Porque eu preciso de gente que pense.
Logo, a estrutura mesma do Estado vai precisar de gente que pense, vai precisar de pessoas que tenham ideias, vai precisar de alguém da classe sacerdotal. Logo, a casta produtora vai precisar de gente que pense, assim como os intelectuais precisam dos dois, porque o intelectual não sabe nem descer a porrada, nem produzir, nem fritar um ovo às vezes, né? Muito menos construir uma casa e produzir comida. Porém, o Estado moderno teve uma grande ideia. Nós não precisamos mais do clero, da casta sacerdotal, nós não precisamos dos intelectuais. Nós vamos fazer um concurso público. E aí nós vamos contratar essas pessoas e vai ser muito mais fácil. Porque antes o clero dizia qualquer coisa e ele estava ali como uma forma de poder, não é? Se os produtores encontravam problemas com a nobreza, o clero intervinha. Se o clero estava insatisfeito com os produtores, ele ia lá no nobre e diz, desce a porrada neles. Se os produtores estavam insatisfeitos com o clero, ele dizia à nobreza, desce a porrada neles. Se o clero estava insatisfeito com a nobreza, ele dizia para os produtores, revoltem-se, não paguem mais impostos e não trabalhem mais, que eles vão secar. O que acontece com o iluminismo é que nós temos uma divisão do clero. Nós temos um clero laico que incita a casta dos produtores a uma revolta contra o clero previamente estabelecido, que era um clero corrompido, hein? Havia muitos santos na França também, mas havia muito clero corrompido. Os enciclopedistas, todos aqueles pensadores iluministas incitam a classe produtora contra o clero estabelecido e contra a nobreza que estavam de conluio. Aquele clero comprado por uma nobreza autoritária, exploradora, como era a da França a partir de Luís XIV. Então nós vamos ver que a tensão entre essas três castas principais, ela sempre existirá. E nós não temos outra forma de fazer. Após a Revolução Francesa, nós vamos comprar todo mundo. A primeira coisa é comprar o clero. Então o Estado de tipo iluminista, ele percebe que ele precisa ter uma casta de intelectuais que seja funcionária e dependente dele. Vai falando aí. Bom, quem é professor universitário vai saber. Está aqui o teu salário, passaste no concurso, muito bem, tens o estágio probatório. Depois, mas tu vai falando, só não fala nada da gente, né? Porque senão tu já sabe. A gente te demite, não está feito. Olha o plano de saúde que a gente está te dando aqui, não está legal? Né? Aquele bônusinho do final do ano, aquilo que a gente deixa de te pagar e tu faz que não viu porque sabe que depois o juiz vai mandar pagar com correção, isso e aquilo, né? Então fica de boa. Logo, a classe sacerdotal, ela deixa de ser independente, os intelectuais deixam de ser dependentes e passam a servir ao Estado. O próximo passo veio de um intelectual também, chamado Karl Marx, faz parte de qual casta? Dos intelectuais, e parece que revoltado. Agora eu tenho uma outra ideia, melhor ainda. Não foi só ele, né? A gente tinha vários desses. Vamos também fazer um concurso para produtor, vamos estatizar tudo, e agora todo mundo será um funcionário público, todo mundo será nobre, todo mundo será detentor dos meios de produção. Deu certo? Não, nada disso dá certo. A única coisa que dá certo é uma independência das castas. Que a religião seja, assim, independente e tenha liberdade, inclusive de incitar a casta produtora contra a nobreza e vice-versa. Mas que não o fará, pelo menos não tão frequentemente,
em nome da ordem, em nome da justiça, em nome da paz, em nome de qualquer coisa. O que nós não podemos é ter uma confusão onde um domine totalmente sobre o outro, onde tudo se torne produtores, onde todos se tornem nobres ou onde todos se tornem intelectuais. Isso não existe. Cada um de nós é chamado pela própria realidade a exercer uma dessas funções. Às vezes é professor de matemática, mas a realidade me chama para empreender, ótimo. Às vezes é ser um policial, um militar, um político, a realidade chama. E a nossa realização, o sentido da vida está em corresponder a esse chamado da realidade. Cada vez que a realidade nos chamar, nós vamos saber o que fazer. E quanto mais independência nós tivermos entre estas castas, entre o primeiro, segundo e terceiro estado, não é? Maior tensão, sim, nós teremos, mas ninguém está aqui na cidade dos homens para passar bem. Nós estamos aqui para viver nessa tensão e achar o sentido da vida de cada um de nós justamente nessa tensão. Muito obrigado, professor. Dando sequência, então, quero passar a palavra para o Thiago. Por favor, vereador. Muito obrigado, João, professor. Boa tarde, pessoal. Quero cumprimentar algumas pessoas e nessas pessoas eu quero que vocês se sintam cumprimentados. Está aqui o primeiro e único vice-prefeito liberal conservador que essa capital já teve. Vai falar para nós logo mais. Ricardo Gomes, né, que conduziu a cidade aí, pandemia, enchente, né? Pouca coisa teve para você fazer aí, né? Nosso primeiro secretário liberal da cidade de Porto Alegre de parcerias público-privadas, né? Nosso sempre deputado Giuseppe Riese. Bom que ele é do executivo, nós legislativos jogamos as broncas depois que ele tem que apagar. Também e o Minute. Temos também os dois ex-futuro vices que esse Brasil já perdeu de ter. Rafael Dresch foi vice-candidato a governador aqui do Rio Grande do Sul, e se tivesse sido eleito, com certeza teria sido um grande vice, professor da URGS também, e nosso ex-futuro, quem sabe, vice-presidente da República, o professor Christian, que também, né, acabou que poderia ter sido o vice-presidente que talvez o Brasil não teve ainda, né? Gente, eu separei 4 pontos. Eu já fiquei de pé, já vim aqui que eu sou perdigueira mesmo, né? Eu sou, enfim, quem já me conhece sabe que eu sou meio de falar. Eu não sou italiano, sou alemão, mas eu falo com as mãos, né? Bom, gente, eu separei para 20 minutos. Eu combinei com a Bruna que se estiver chata, ela vai levantar 5 minutos antes. Conto contigo, Bruna. Eu separei 4 pontos que eu acho que a gente pode conversar sobre esse tema da proposta, né, a luta pela liberdade religiosa, e lá na ementa que foi passada, né, a questão dessas tensões, do que pode inclusive afetar, né, os conflitos religiosos, a questão de como salvar o Ocidente. Eu separei 4 problemas. 2 problemas que eu considero teológicos e 2 problemas que eu considero político-ideológicos. Evidentemente, aqui vai ser uma fala bastante superficial, né? Até, junto com o Marcel Van Hatten, escrevi um livro mais ou menos sobre isso, para depois, nem sei se está à venda, portanto, eu não sei se é jabá, mas se alguém depois quiser adquirir também, ajuda a pagar os impostos, né? 2 problemas teológicos. O primeiro, uma mistura entre igreja e Estado. Nunca antes na história desse país, como diria o ladrão, Lula, nós tivemos em 2018 uma campanha onde o Bolsonaro colocou um slogan que juntava religião e política. Vocês lembram? Deus acima de tudo. Brasil, como é que é? Eu não me lembro como é que era o... Repeta, por favor. Deus acima de tudo e... Brasil acima de tudo. Eu imito mal o Bolsonaro. Acho que o Ricardo imita melhor que eu. Camozato, os caras ali fazem competição.
É problema você colocar Deus no jargão político? Óbvio que não. Nós somos um país livre, um Estado laico, enfim. Mas o problema é quando eu misturo a religião com a política, no sentido de achar que quem é cristão vota no Bolsonaro e quem não é cristão não vota no Bolsonaro. Ou eu sou cristão por votar no Bolsonaro. Esse é um grande problema. Existem algumas teologias na rua por aí que vão dizer que sim, a igreja, inclusive, tem que tentar dominar. A teologia do domínio está por aí, que eu preciso ter que dominar tudo, também sindicatos, também igrejas e também a política. Então, eu acho que esse é um perigo para o Ocidente. Eu acho que esse é um perigo para o Brasil quando a gente mistura política e religião no sentido de uma interferir na outra. Em resumo, tá, gente? Esse é o meu conceito. A Bíblia governa a igreja e a Constituição governa o Estado. Eu não quero um político pregando no púlpito da minha igreja e eu não acho que um pastor tem que ir pregar na tribuna da Câmara ou do Senado. Repito, não obstante, né? E aí vem a grande descoberta da reforma luterana, da reforma protestante, que é quando Martinho Lutero, teologicamente, vai defender que são dois estamentos, ou duas esferas, alguns vão chamar de dois reinos, ou seja, o reino secular, a mão esquerda, o Estado, e o reino da mão direita, a igreja. Então, me parece que essa é uma confusão perigosa, e a gente escutava muito crente, muito católico, dizendo, não, Bolsonaro é o ungido para livrar o Brasil do mal. Bom, Bolsonaro perdeu, então quer dizer que o Lula é o ungido de Deus para nos livrar do mal? Acho que não. Um outro problema teológico, o fundamentalismo teológico. E aqui não é só a religião cristã, e uma das provocações na ementa que o Atlantis nos mandou era a questão do antissemitismo. E aqui há um problema teológico quando religiões, elas acabam pegando a sua doutrina, que elas têm direito de ter, né? As pessoas, eu tenho o direito de, como cristão, achar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E o ateu tem o direito de achar que não existe Deus. Mas o fundamentalismo religioso, que nós temos visto especialmente no Antigo Oriente Próximo, Oriente Médio, que tem exacerbado, por exemplo, o antissemitismo, esse é um fundamentalismo perigoso, porque eu preciso exterminar o outro por um mandato divino. Existe uma necessidade de um grupo extremista, 5% da religião islâmica, que acaba interpretando de maneira radical que tem que eliminar o povo judeu. Porque Alá manda, porque o povo judeu é infiel, porque o cristão é infiel. Aquele que não serve a Alá precisa ser exterminado. E há também fundamentalismo religioso no Brasil. Basta ver, por exemplo, quando terreiros de Umbanda são atacados por evangélicos. Ou quando você proíbe alguém de realizar o seu culto, ou quando você diz, por exemplo, guarde o seu culto para a sua casa, já vou falar um pouco mais sobre isso. Ou quando uma igreja, seja ela católica, seja ela protestante, evangélica, pentecostal, acaba interpretando de uma maneira radical e acaba invadindo a liberdade de outro. Então, esses são os dois problemas teológicos que eu vejo. João, Clístenes, é assim que fala? Clístenes? Bem. São os dois problemas teológicos que eu vejo na luta pela liberdade religiosa. Pode parecer um pouco de contrassenso isso, mas no final eu vou tentar me fazer entender. E que o Ocidente precisa estar alerta sob a ameaça de nós perdermos o que foi brilhantemente trazida pelo professor, esse resgate histórico-filosófico, de perdermos a cultura judaico-cristã, de perdermos os valores ocidentais. Então, esses são os dois problemas teológicos. E eu trouxe dois problemas que eu chamaria de problemas político-sociais ideológicos.
O primeiro é a respeito do Estado laico, a concepção de Estado laico. Existem diversas concepções de Estado laico. O Estado laico puro, o Estado laicista e o Estado ateu. O Estado ateu é aquele que proíbe a religião. Né? Aquele que não pode ter religião, só pode ter seu deixar e assim por diante. O Estado laicista é um modelo, que estou falando em geral, aí temos professor, doutor em Direito, né? Não estou aqui querendo ser muito profundo, mas de modo geral o Estado laicista é aquele que diz, tudo bem, você pode ter a sua religião dentro da sua casa, mas não pode ter crucifixo, não pode ter Semana Santa, não pode ter dia de Natal, você não pode, numa escola pública, ter um momento de oração, uma missa, um culto e assim por diante. E existe o Estado laico, e essa é uma tese dos doutores Jean Regina e Tiago Vieira, né, que sustentam que o constituinte brasileiro, quando elaborou a Constituição Federal, ele tinha em mente um Estado laico colaborativo. Ou seja, religião é uma coisa, Estado é outra coisa, entretanto, há uma avenida que eles se atravessam, ou seja, eles colaboram entre si. Esse é um valor fundamental do Ocidente. Quando os peregrinos ingleses chegaram lá em Massachusetts, a bordo do Mayflower, e aí eu estou falando de 1620, mais ou menos, eles logo editaram a proto-constituição, né, o Pacto do Mayflower. E uma das principais coisas que esses peregrinos que estavam vindo da Europa buscavam no Novo Mundo, nas Américas, ou enfim, talvez não tivesse esse nome ainda, era justamente a liberdade religiosa, que eles não tinham porque a igreja anglicana exercia domínio. Por que eu ressalto isso como um problema? Porque a religião, a transcendência e a falta de religião, eu costumo dizer que para ser ateu você tem que ter fé de que Deus não existe. Assim como eu, que sou cristão, tenho que ter fé que Deus existe e que o Filho dele é Jesus. Bom, a transcendência ou a parte espiritual, ela consta em todos os tratados de direitos humanos. Da ONU, dessas cartas de São José de Costa Rica, em todos esses tratados e documentos, a pessoa humana também é definida pela religião. Então, se eu proíbo a pessoa de exercer a religião no seu foro privado ou no seu foro público, eu estou atentando contra o direito natural da pessoa ser. Cogito ergo sum, né? Penso, logo existo. Então veja que eu considero um erro para o Ocidente quando nós confundimos, e repito, o constituinte brasileiro tinha na sua mente, esse é um conceito do pessoal do direito religioso, tinha na sua mente a ideia de um Estado laico colaborativo. Um Estado onde, sim, as pessoas podem exercer livremente, sim, é possível fazer parcerias. Por exemplo, os hospitais católicos ao redor do mundo. Os hospitais católicos exercem o papel que o Estado deveria prover. As escolas confessionais parcerizadas que oferecem bolsas. Enfim, eu estou citando aqui exemplos, porque isso, no meu ponto de vista, é um dos valores ocidentais, e que se a gente não mantiver, nós vamos perder o Ocidente. Por exemplo, volta e meia, inclusive isso dentro do meu Partido Novo, isso até viu, Lobauer, me custou uns votinhos em 2018, quando a Amoedo disse que queria taxar a igreja. Porra, aquele fim de semana eu quis matar o Amoedo. Não só aquele, mas aquele foi o primeiro que eu quis matar o Amoedo. Foi isso, ok. Vai falar uma coisa agora, deixa assim. Que ele era a favor de taxar igrejas. Se a gente for a favor de taxar as igrejas, a gente está perdendo o Ocidente. A igreja, ela não é isenta de impostos, ela é imune. Vou repetir.
a igreja não é isenta, a religião, seja sinagoga, terreiro, igreja, ela não é isenta. Ela é imune aos impostos. E isso por causa do Estado laico. Porque se o Estado for cobrar impostos da atividade religiosa, não estou falando desses pastores que bota tudo no da igreja, isso aí não, isso é outra história, isso aí já é um abuso. Lembram que eu falei da mistura igreja e Estado? Eu sou um arauto do Senhor, não tenho que pagar imposto, né? Tem gente que ora para você limpar a conta bancária. Bom, deixa para lá. Então, a religião, se ela está à mercê do Estado, foi-se a independência dela. Porque se o Estado, não, eu podia cobrar, mas eu te isento, a religião está submissa ao Estado. Agora, se eu digo que a igreja é imune, eu respeito a liberdade religiosa, que, como falei no começo, faz parte da formação da pessoa humana. Ser humano é ter direito à transcendência, à liberdade religiosa. Aliás, eu trouxe uma fala aqui de um dos doutores, do Tiago Vieira, que eu gostaria de citar. A religião, ela tem 3 elementos básicos para que ela exista. Ela precisa da divindade, da moralidade e do culto. São 3 núcleos. Portanto, não existe religião sem divindade, sem moralidade e sem o culto. E a moralidade, diz o doutor Tiago, acaba sendo mais importante porque ela orienta como é que o fiel enxerga e quem é a sua divindade. A moralidade ou a doutrina, ela orienta como o fiel deve se relacionar com essa divindade em forma de culto. Na pandemia, a gente escutava muito, você pode orar em casa. Fica em casa, você pode orar. Pessoas que nunca pisaram numa sinagoga, numa igreja, num terreiro, em nada. E esse discurso foi bonito. Mas quando eu digo assim, você está proibido de sair de casa, mas o meu culto faz em casa, eu estou atacando um dos núcleos jurídicos, por assim dizer, da liberdade religiosa, que é o culto. Evidentemente que, se não todas, a maioria das igrejas participou lá do lockdown. Olha, botar a máscara, separa, cada 2 por banca, blá, 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 blá. Não estou dizendo que as igrejas deviam negacionista. Não, não é isso. Mas eu estou falando de núcleo jurídico ou núcleo de especificidade do que é exercer a religião. Eu preciso ter uma divindade, eu preciso ter uma doutrina, / moralidade, e eu tenho uma forma de culto. Então, se eu como Estado, e isso estava na ementa também, né, o Estado controlando a religião, se o Estado diz você pode orar em casa, o Estado está atacando a tua liberdade religiosa. Ainda que você, numa pandemia, voluntariamente pode dizer, não, eu vou assistir o culto, a missa, vou fazer o despacho online. Não sei, não sou de matriz, se dá para fazer. Então veja que não existe religião sem a prática. Seja ela pública, seja ela privada, seja ela dentro de uma igreja. Por exemplo, eu às vezes fico buzina com o pessoal da matriz africana que faz o despacho na esquina e fica sujo. Mas eu não vou proibir. Eu posso, de repente, pedir, olha, de repente limpa ali, né, tal, vai uma pazinha, pede para o Rias fazer uma parceria privada para mandar os garis lá. Ou a marcha para Jesus, né? Que às vezes faz ou o sino da igreja. Alguém esses dias me falou que mudou do centro de Porto Alegre por causa do sino. E é um saco mesmo, né? De 6 horas da manhã. Bem. Mas é o Estado que vai proibir o sino? Ou a sociedade organicamente vai reconversar? Então veja que nós não podemos perder de perspectiva, especialmente os mais jovens, e eu estou apavorado que eu sou um dos mais velhos aqui hoje. Quem aqui tem menos de 30? Mentiroso. Quem tem menos de 40? E quem quer abafar o caso que não quer contar a idade? Então eu estou quarentando esse ano, né? Então eu estou cruzando o canal da Boa Esperança ali, já entrando na parte final da minha vida, os últimos 40, se Deus quiser. Mas vocês jovens, e aí entro no meu último ponto, que é um problema,
Vocês não podem ceder a essa agenda, e aí o ataque não vem de outro lugar, senão de dentro do Ocidente. E aí tu fizeste o resgate de Marx, e a releitura de Marx pela escola de Frankfurt, tralala, tralala, tralala. Gramsci, aquela coisa toda. Vocês não podem cair nesse conto do vigário, dessas ideologias que querem dinamitar os pontos basilares do Ocidente. Se por um lado não podemos cair no extremismo religioso, evangélico, católico, enfim, protestante, pentecostal, de achar que não, agora é Deus que vai definir o presidente do Brasil. Por outro lado, nós temos que entender isso, que estava na cabeça do nosso constituinte, e que era baseado lá atrás na liberdade religiosa. Infelizmente, a Revolução Francesa acabou sendo uma erva daninha para o Ocidente. Eu sei que muitos louvam liberdade, fraternidade, né? Como é que é? Égalité, liberté, fora PT. Acho que é mais ou menos isso que eles definiram lá. Tudo bem, são valores legais, só que eles acabaram o quê? Empurrando para fora essa parte da liberdade religiosa que eu, Tiago Albrecht, considero a mãe das liberdades. Porque a transcendência existe muito antes da noção de Estado, e se eu posso professar o que eu creio, eu vou poder dar qualquer opinião. Se eu posso falar de algo que eu não vejo e posso manter essa confissão, eu vou poder falar de coisas que eu vejo e de demais opiniões. Então nós precisamos, e aqui esse é o último ponto para encerrar, não sei se eu não estou estourando o meu tempo. Levantem as mãos aí, cadê a Bruna? Levanta a mão aí se eu estiver estourando. A agenda esquerdista ou wokeista ou qualquer ista que vocês quiserem, de destruição das instituições. O mais recente ataque ao Frei Gilson. Quem conhece o Frei Gilson aí? Eu só está conhecido. Quem levantou de madrugada para orar com ele? Olha, tem uns quantos, muito bem. Muito bem. Ora pelo Grêmio lá. O Frei Gilson foi atacado por dizer uma verdade. Ele não disse assim, ó, livrai-nos do Lula. Ou disse? Não disse. Livrai-nos do Tiago Albrecht. Não. Livrai-nos do Orestes Square. Pô, agora eu fui longe, né? Orestes Square. Não disse livrai-nos do Chanel, ele disse livrai-nos do comunismo, que é sim uma ideologia que ataca tudo isso que eu estou falando para vocês dos alicerces da religião. Mesmo você que é ateu, mesmo você que é agnóstico, mesmo você que é católico, aquele católico que reclama do padre, pô, toda vez que eu vou na igreja tem uma árvore de Natal, né? Porra, né? O padre não inova, toda vez que eu vou lá tem uma árvore de Natal, que o cara só vai no Natal na igreja. Porque isso é uma defesa que o Constituinte fez do Estado laico brasileiro. Da liberdade religiosa de crer e de não crer, de professar e de não professar, de respeitar. Você tem uma doutrina de que só quem serve a Alá vai ser salvo? Beleza, está tudo certo. Você quer pregar isso num programa de rádio? Está tudo certo. Você não pode, claro, agora, com a sua liberdade religiosa, destruir o núcleo da minha liberdade, que é não crer nisso. Você crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Beleza, pregue. Quer pregar na praça? Desde que haja, beleza. Agora, não, o teu núcleo de fé não pode quebrar o meu núcleo de fé, quer dizer, não, eu não concordo, eu sou judeu, sou ateu, sou muçulmano. Você quer fazer o seu despacho, acho que é ofensivo, né? Quer fazer o seu trabalho, a sua oferenda? Pode limpar depois, pode, beleza, mas faça. Não caiamos nessa bomba atômica que armaram dentro do Ocidente. Os Estados Unidos estão acordando. Os Estados Unidos estão acordando sobre isso. Já botaram o Trump aí, que está tendo umas tarifácias, até agora não entendi, se alguém depois quiser me explicar o que passa na cabeça do Trump. Mas os Estados Unidos disseram, não, pera lá um pouquinho, está demais. Uma hora não pode comer carne, a outra hora você não pode casar, daí na outra você não pode ter filho, daí na outra você pode ser preso por ter dinheiro, por não ter dinheiro. Aí você vai aqui na universidade, a reitora fala todes e não sei o quê, e tour comunista. E ontem alguém me falou, nossa, minha filha se formou em filosofia na URGS, a graduação foi junto com os cursos de sociais ali, foi um terror. Então nós não podemos abrir mão desse valor. O Estado laico,
Eu digo para os meus irmãos na igreja, quando falo em nível de igreja, o Estado laico é uma bênção. Não mexa nisso. Não caia no engodo de que o Brasil tem que ser um Estado cristão. Não é isso que Cristo quer. Ninguém se converte pela pregação de uma Constituição Federal. Deus não quer que a gente use o Estado para converter as pessoas. Porque uma hora, como está na Europa, o Estado vira muçulmano. E aí? Já pensou? É a mesma coisa de tem que tributar as igrejas, porque isso aí é uma sem vergonhice, papapá, como é que eu, como empresa eu pago e tal? Ah, é? E aí a igreja, os evangélicos vão ser maioria em 2050. E se a igreja, vocês querem misturar, querem tributar, beleza. Entra a bancada da Bíblia, vira maioria no Congresso. E aí começa a proibir casamento homoafetivo, começa a cobrar dízimo, e aí? Então hoje, com o woke por trás soprando, parece legal, não, essa galera retrógrada. Em resumo, para concluir essa minha parte, nós temos um legado maravilhoso que foi resgatado aqui, nós temos um legado cultural maravilhoso, e nós temos uma herança jurídica maravilhosa. O Estado laico brasileiro, no que me toca fazer esse recorte, é a grande bênção para crentes e descrentes, para ateus e cristãos, para judeus e muçulmanos nesse país. Porque é uma laicidade até mais aprimorada que a americana, muito mais aprimorada que a francesa, aonde Estado e igreja Estado e religião, eu falo igreja, mas Estado e religião se respeitam, se distinguem, não querem se misturar, mas querem colaborar. Obrigado. Show. Muito obrigado, Thiago. Bom, temos tempo para uma pergunta e eu vou tomar aqui a iniciativa de fazê-la. Sinto muito. E eu tinha mais do que uma pergunta, mas vou unir a minha pergunta para os dois. Pensando na questão da tradição, né, quando a gente lê Ilíada, a gente vê os deuses agindo de forma ativa na condução da Guerra de Troia, e muitas vezes também sendo buscados ativamente nessa condução, refletindo em vários conflitos humanos e conflitos políticos também na condução. Entendo isso que já nos mostra em como, de fato, a humanidade utiliza-se da religião também para tentar dar motivos ou desculpas para os nossos próprios conflitos, sejam religiosos ou políticos, né? E, bom, ter o conhecimento disso, acho que é uma janela dos nossos olhos que se abrem. Tendo em vista isso, né, ou essa ideia da tradição, ou mesmo esse mito fundador, queria primeiro direcionar para ti, Clístenes, qual que tu acha que é o caminho que nós, né, pessoas que muitas vezes não estão ativamente dentro desses conflitos religiosos ou ainda não compreendem com tanta profundidade, devemos buscar para entender cada vez mais dessa forma intelectual, como eu trouxe, pensante, para que, bom, possamos ver um futuro ainda bom para a questão religiosa e da mesma forma para ti, Thiago, pensando nessa forma que existia ainda, usando Ilíada como referência, essa busca ativa aos deuses para interferirem na guerra. Como que tu acha que nós ativamente, assim, eu acho que, se não me falha a memória, em 2023, tu iniciou a frente parlamentar da religião livre, do Estado laico, né? Isso, exatamente, ter essas iniciativas de forma prática para que possamos ainda andar num caminho de laicidade ou liberdade religiosa. O que tu acha que seria o ideal para nós também fazermos? Acho que pode começar, professor. Então, muito bem. Foi bem perigoso tu falar de Ilíada assim na minha frente e ainda citar isso, né? Porque eu vou ter que me tirar amarrado daqui assim. Mas muito bem. Não, assim, a Ilíada, por mais que seja o livro mais antigo da civilização ocidental, pelo menos o mais antigo posto no papel, até mesmo antes das Sagradas Escrituras, que foram postas no papel durante o exílio da Babilônia,
ou seja, quase 300 anos depois que a Ilíada passou para o papel, né? E aquele livro é bastante interessante, que ele é pré-civilizacional, ou ele é assim, é na aurora da civilização. Aquela história toda se passa ainda com o que nós podemos chamar de povos pré-históricos, de acordo com a historiografia, porque eles não escrevem ainda. E ali há uma confusão total, né? Uma confusão não, mas se vive ainda num estágio da humanidade, e esse estágio ainda existe, porque assim, o que é o paleolítico, mesolítico e neolítico não é o que aconteceu no passado, depois de um dia para o outro mudou a data. Não, isso aí ainda existe gente no planeta Terra vivendo no paleolítico, no mesolítico, no neolítico. Nós, se acabar a energia elétrica aqui, eu acho que dá um mês nós estamos no paleolítico. Alguém sabe fazer machado com pedra lascada aí para a gente? Não, né? Pois é. Então, isso é um estágio humano mesmo do desenvolvimento tecnológico e científico. Olha só, aquele estágio ali, eu tinha o Estado na pessoa do rei e dos nobres, e eu não tinha uma casta sacerdotal. Tu vê que os troianos que eram mais desenvolvidos, eles tinham, né? Então eu tenho a figura do Crises ali e tal. Mas ainda não é uma casta sacerdotal, é uma espécie de sacerdote, uma espécie de vidente, uma pessoa mais espiritualizada, que talvez vá se dar, que é o germe justamente dessa... Normalmente a pessoa com problema físico, ou seja, não pode nem produzir e nem defender a cidade, nem organizar, nem legislar, porque ele tem algum problema físico, ele acaba se dedicando a questões espirituais e intelectuais, né? Então, ali o que nós vemos é o próprio Agamemnon indo fazer o sacrifício aos deuses, indo consultar e tentando resolver questões. É o próprio Agamemnon discursando sobre aspectos morais, ou Nestor, que é um outro nobre, faz parte do Estado, faz parte da política mesmo da coisa. E ali nós temos um estágio onde essas coisas se misturam. Mas elas não se misturam no Império Romano tardio, não é? Quando o início, sim, o Júlio César, ele é o sumo pontífice, né? O primeiro cargo máximo, é ditador e sumo pontífice. Então, em Roma isso se misturava bastante. Na Idade Média nós não temos essa mistura. E nós não vamos ter, nós vamos ver que é uma luta constante dentro do cristianismo para que exista justamente essa imunidade, não é? Não é uma exclusão, não é uma separação, mas é uma luta da parte da religião de converter os nobres, de converter o rei, de converter essas pessoas, né? Então, assim, e o sujeito tem que ter a nobreza de caráter, e eu vou falar que o rei tem que se converter, que o que ele fez é errado, e como João Batista, né? João Batista foi lá e botou o dedo na cara de Herodes, olha, isso aqui que está fazendo é errado. Assim como São Tomás Moro botou a cara no Henrique VIII, olha, está errado. Ah, eu vou te matar, não me interessa. Ele ali representando essa função, né? Em nome da fé, ele não tem medo, né? Então a gente vê que existe. Ah, mas o importante é o Estado da Inglaterra ter um herdeiro. E ele disse: estou um pouco me lixando se acabar o Estado da Inglaterra, mas eu não vou compactuar com uma imoralidade por conta disso, certo? Então a gente vê assim que conforme vai ficando mais complexa a sociedade, é necessário haver essa separação. E se a atuação dos deuses e da religião é bastante presente na política, é porque nós estamos no estágio ainda ali na Ilíada, no estágio de intermediário, não é ainda a civilização. Nós não tínhamos grandes cidades, nós não tínhamos sistemas econômicos complexos, eram aldeias, tribos, né? A gente fala assim, vê a Ilíada, acho que é uma coisa, nossa, o cara tinha palácio e tal. Vai ver, o palácio do Agamemnon era uma casa de pedra, assim, que devia ter 60 metros quadrados, né? Então, ainda não é esse estágio de uma civilização complexa, como foi a do Egito, da Mesopotâmia, e mesmo a Grécia, quase, né, muitos séculos depois da Guerra de Troia. No recorte que me cabe, eu entendo que a primeira defesa que a religião no Brasil precisa fazer é do Estado laico, né? Reitero isso porque o Estado laico colaborativo brasileiro é um dos melhores arranjos jurídicos do mundo, que preserva as liberdades, preserva as expressões de crença e de não crença, que bota cada pingo no seu i determinado
e, não obstante, permite justamente uma participação, uma colaboração entre si. Do ponto de vista da religião cristã luterana, a qual eu faço parte, tem um verso muito bonito que eu gosto de São Paulo, o apóstolo, aos Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, todo cristão ele é fã da liberdade, porque ele é liberto em Cristo. E eu acho que os cristãos precisam e devem participar da vida pública, não da política partidária no sentido de impor, né? Ou dizer que este partido é cristão e aquele não, porque o Estado é laico, né? Deus não espera, estou convicto de que Deus não espera que nós tenhamos um Estado cristão ou um partido cristão. Então eu acredito que os cristãos, dentro dos frutos do Espírito que São Paulo escreve também aos Gálatas, mansidão, longanimidade, em outras palavras, benevolência, enfim, o cristão pode e deve oferecer esses frutos do Espírito Santo para a sociedade. O Sermão da Montanha é o manual ético de todo cristão. Ainda que, repito, existe a tentação, né, de você misturar as coisas. Eu sou contra a existência, por exemplo, de bancada evangélica ou bancada da Bíblia, né? Ontem, inclusive, acho que foi a Ana Campagnolo que falou, respondendo a uma pergunta no painel dela, no fechamento do fórum, sobre ser feminista de direita ou liberal, e ela vai citar Von Mises, né, que diz, não, se você é liberal, você não precisa ser feminista, né, porque o liberalismo já diz que todos são iguais perante a lei, né? Então, eu acho que não há necessidade de uma bancada evangélica, até porque, repito, não obstante a expressão de fé, ela é bem-vinda para o constituinte brasileiro na esfera pública, pela Constituição brasileira. Eu não acredito que o Congresso ou a política partidária está aí para promover fé, ela está aí para promover o bem-estar, e eu acho que o cristão pode se inserir, acho que deve, né? Martinho Lutero, né, o reformador, enfim, sou teólogo luterano, ele vai dizer que o serviço público, a vida pública, ela é uma vocatio Dei, né? Quer dizer, ela é uma vocação vinda de Deus, assim como o casamento, assim como o sapateiro, o médico, o advogado, né? Lutero chegava a dizer, olha, separem os melhores meninos para príncipes, que era o político da época, e para a igreja, que são as duas áreas. Naquela época era um Estado, enfim, cristão, mas que são, no ponto de vista cristão, hoje são as duas áreas que nos governam. Acho que sem confundir as esferas, sem achar que a Bíblia tem que governar o Congresso Nacional e a Constituição Federal, ou, enfim, tem que interferir, como falei na questão da tributação de igrejas, eu acho que o cristão pode e deve. E não só na política partidária. Quem aqui votou para conselho tutelar ano passado? Seja sincero. Eu vejo, roughly, umas 4 mãos levantadas. Eu nunca tinha votado para conselho tutelar. E o conselho tutelar pode tirar o teu filho, tirar o teu neto de ti. O menino Bernardo bateu lá na porta do conselho tutelar de 3 Passos e mandaram ele para casa e o pai matou ele. Quantos de nós se preocupam com o conselho tutelar? A gente se preocupa com o deputado, com o senador, beleza, é óbvio. Mas há esferas da vida pública, conselho de pais e mestres na escola dos filhos, conselho tutelar, conselho de segurança do bairro, enfim. Então eu acho que há uma vastidão de lugares, aliás, que nós da direita, e aqui não só cristãos, nós conservadores, liberais, libertários, muitos por odiarem o Estado, e de fato é de se odiar o Estado hoje, né? Especialmente o estamento burocrático, nós deixamos de lado os caras. A URGS é um caso que não sei se tem solução. Como é que nós vamos retomar a URGS? No sentido bom, na acepção de que tem que ensinar matemática, português, belas artes, científica. O Sami ontem falou, né, sobre a questão científica de probabilidades, de erro, de acerto e tudo. Então fica o desafio.